Vamos começar, meninas. Oi, Sabrina, como vai? Oi, professor, boa noite, tudo bem? Olha, o Você? pessoal tá com preguiça hoje. Chegou a Paula, a Jodna e a Paloma e agora tá entrando a Luciane. Só. Sextou pro povo já? Sextou pra todo mundo. Hoje é sexta-feira 13 e o povo tá na maldade. Ê, delícia. Ah, e nós estamos onde? No Ava, É, né? no Teams, né? Pois é. Jaqueline, Luciane, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem, Boa sim. noite, professor. Tudo Nossa, bem, e você? você está brava, Jaqueline? Não tô não. Ixi, tava aqui Não, falando pra Sabrina, o pessoal sextou hoje, ninguém quer saber de nada. não. Professor, eu Não, queria falar, eu tava de licença, eu operei, tive algumas complicações, fiquei 10 dias internada, depois mais um pouquinho em casa de molho, e eu acho que eu perdi algumas coisas, porque eu não tava conseguindo entrar na aula. uhum, É, entendi. teria É de qual alguma... semestre, Jaqueline? Quinto, É do quinto semestre. quem que é a sua representante? Então, eu acho que eu tô na sala meio que a Lu colocou Ah, você é junto com a Valesca e mais uma outra menina. na verdade, eu não sei, eu tô meio perdida, assim, porque eu sei que eu não tô com a minha turma. Você é uma aluna à parte, né? Um Isso, ensalamento, na verdade, né? isso. Eu passei um questionário na sexta-feira, um questionário não, na verdade é uma resenha que eu pedi sobre paciente oncológico, que está postado no AVA, na unidade 4, aula 3. Tá, Faz ele, e eu acho que as outras atividades sua deve estar pronta. Depois você dá uma checada nas pontuações, sua se está lançada, tá bom, tá bom? tá bom. Hoje, meninas, nós estamos praticamente encerrando o semestre. Hoje eu vou iniciar com vocês a unidade 4, 4.3, que é pacientes oncológicos. Então, vou dar uma visão geral da oncologia. Falar de oncologia é muito específico, porque existe um setor só para onco, e as particularidades do paciente oncológico é muito diferente de um paciente que está numa clínica médica, que está numa clínica cirúrgica, ou talvez numa UTI. Então, existem algumas particularidades que, para quem gosta, é uma boa oportunidade de fazer uma pós-graduação assim que terminar a graduação na onco, porque falta profissionais pós-graduados nessa área, principalmente para trabalhar em PMO, em transplante de medula óssea. Falta muito profissionais para trabalhar. A remuneração é boa dos enfermeiros que optam trabalhar no câncer, tá? Então fica uma dica, pensem com carinho para vocês terem uma oportunidade ainda maior, uma outra opção também enquanto enfermeiras que vocês possam ter aí, né? Eu vou compartilhar minha tela. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu fechar aqui a tela? Alguma dúvida? Para quem não fez atividade lá na quarta-feira, entra lá no Ava, entra no Forms, faz lá a resenha, que eu depois ler também, tá? Eu vou abrir a tela e já começamos então. Compartilhar tela. Professor, Oi, Jodina, tudo bem? tudo. A prova é você que vai elaborar ou vai vir da matriz? Sou eu que vou elaborar, Entendi. tá? Não vai vir da matriz, Vai não, com sou eu calma, mesmo. tá? Ah, eu vou, pode deixar. Vocês estão Vai com felizes que calma, tá... Tiago. Você está ficando muito emocionado Eu tô ficando emocionado? nessas provas. Não, Você está ficando muito emocionado. não. Vocês estão felizes, gente, que tá acabando? Bastante. Eu tô muito feliz. Falta pouco, né, gente? Falta muito Graças pouco. a Deus. Praticamente, daqui 15 dias é a última semana, que vai ser a semana que eu vou fazer a aula prática. Na semana que vem, se eu acabar hoje, que eu acho difícil, mas se eu acabar
o conteúdo hoje, na semana que vem eu já deixo vocês livres para começar a estudar para avaliação também, tá? Aí na outra semana eu já faço a aula prática e a gente encerra o semestre. Aí eu vou passar o que vocês vão ter que estudar para a prova direitinho, tá? Aí eu faço o plantão de dúvida na quarta e na sexta. Vamos lá. Deixa eu partilhar aqui a tela. Gente, ainda eu não melhorei da tosse. Minha tosse está aqui ainda, persistindo. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Sim? Sim. Então, estamos iniciando aí a unidade 4, sessão 4.3. Todos os conteúdos que eu for passar, eu vou colocar nesta sessão, na aula 3, tá, gente? Porque depois dessa aula não tem mais como eu postar. Tudo, vai estar um acúmulo de coisas lá na aula 3, tá? Vamos continuar aqui. Então, hoje nós vamos iniciar nossa aula falando desta patologia que muita gente não gosta de falar dela, mas ela existe e ela está presente aí há muitos anos. Infelizmente, há pouco tempo e ainda se sabe muito pouco do câncer. A gente sabe coisas, como ele se desenvolve, de onde ele aparece, mas ainda tem muito para se descobrir do câncer. Pensando no câncer, é importante também lembrar que ele está associado à maior mortalidade do mundo. Então, ele é considerado ainda assim um problema de saúde pública, principalmente porque ele repercute no bem-estar do portador e dos seus familiares, né? Pelo alto ônus social também, porque o paciente oncológico é um paciente caro, é um paciente que gasta se ele não tiver condições. E quem paga essa conta é o serviço público, né? Então, ainda se tem muitos recursos públicos voltados para a oncologia. Em São Paulo, isso é um pouco mais avançado, mas dentro dos municípios se ainda faz muito pouco para o paciente oncológico, tá? E aí, quando precisa de uma referência, acaba referenciando via CROSS para o Estado, e o Estado disponibiliza a vaga para tratar este paciente fora do município. Entender também que a gente está falando de uma patologia que ela é a primeira causa-morte no mundo, depois das doenças cardiovasculares, tá? Então, depois do problema cardíaco, nós temos o câncer aí para enfrentar com os nossos pacientes. Infelizmente, é uma doença que é estigmatizada também, existe muito preconceito do paciente oncológico, quando ele chega para ser tratado, infelizmente as pessoas muitas vezes não é receptivas com esse paciente, e também é uma doença letal. O paciente muitas vezes não consegue se recuperar e acaba evoluindo para óbito. Mas antes disso acontecer, acontece vários fatores com esse paciente que obriga ele a sofrer muito também no seu tratamento. Então, o paciente oncológico, ele constantemente passa por muitas provações na vida dele, né? E é um desafio, tanto para o nosso país, como também para o mundo, né? Então, quando eu falo um desafio, eu estou me referindo à implantação de ações de prevenção primária, de adequações higiênicas, sanitárias, uma promoção à saúde, né? E também, quando eu penso numa parte secundária, eu tenho que lembrar que isso está voltado aos diagnósticos precoces, né? E também nós nos deparamos com a falta de infraestrutura e tecnologias que são importantes para o diagnóstico. Então, eu tenho várias camadas aí dessa saúde que tem que ser trabalhada. Ele tem que ter um respaldo, ele tem que ter uma estrutura adequada para receber esse paciente. Quando eu falo de prevenção, é prevenir uma população, um coletivo, sobre os fatores de um câncer, o que pode levar um paciente a ter câncer, além da genética.
O câncer ele pode ser adquirido de várias outras formas, sendo não genético, né? Que nós vamos ver à frente também. Agora, quando eu tenho paciente já oncológico, eu tenho que promover saúde a essa pessoa. Então, eu tenho que dar possibilidades dele ter escolhas, dele ter um tratamento adequado, dele se sentir acolhido, principalmente, né? E quando eu falo da saúde secundária, me refiro aos métodos de exames, às consultas periódicas, à facilidade para adquirir a medicação ou o tratamento quimioterápico em redes que eu possa conveniadas à saúde pública. Então, é uma série de coisas, de estruturas que têm que ser revistas e têm que ser olhadas com um olhar de atenção, um olhar preocupante para este paciente, né? E, embora o mundo ele já passou por várias conferências mundiais a respeito do câncer, né? E nós tivemos alguns avanços, sim, na questão do diagnósticos, algumas fases bem avançadas também em pesquisas do câncer, mas ainda falta muito para se fazer, né? Lembrar também que os fatores que podem levar uma toxicidade de drogas antineoplásicas também é um assunto que deve ser muito falado e muito pesquisado, né? Condições socioeconômicas, culturais, cognitivas da população interferem no câncer muito, interfere muito. Então, quando você se depara com um paciente que não tem estudo, não tem instrução, e acaba de ser diagnosticado com esse câncer, ele não tem dimensão do que pode acontecer com ele. É neste momento, enquanto enfermeiros, nós temos que ter uma humanização jamais vista. Infelizmente, os nossos profissionais de hoje, poucos são capacitados para receber o paciente oncológico. Eles não conseguem ser sensíveis ao nível de tratar essa pessoa como ela merece. Isso atrapalha muito, né? Entender também que o câncer, ele é um risco de complicações caracterizadas como uma urgência pode aparecer neste paciente, né? Essas urgências, elas são bem elevadas, tá? Isso exige pronta atenção dos profissionais do serviço de saúde, que está ali acolhendo essa pessoa, tá? Outra coisa importante também, segundo o INCA, depois vocês vão pesquisar o que é o INCA, infelizmente, os casos de câncer, ele tem sido cada vez mais frequentes no Brasil, né? E a estimativa de 2017 atingiu cerca de 600 mil novas pessoas, né? Os tipos mais comuns de câncer entre homens brasileiros são o câncer de próstata. Então, nós, neste momento, estamos aí nessa data simbólica, né, o mês de novembro, Novembro Azul, que retrata justamente a questão do câncer de próstata, né? Lembrar que o homem, ele dificilmente ele aceita uma consulta médica, dificilmente ele vai se tratar adequadamente. Então, isso dificulta muito. E quando é diagnosticado, esse diagnóstico já é tardio. Talvez essas células já invadiram todos os seus tecidos e órgãos e acabou se espalhando, se tornando uma metástase. Então, isso é um grande problema. Tá? Então, o câncer de próstata, ele representa hoje para nós em torno de 28%, posso dizer que já 29% dos casos de câncer no país. Segundo o câncer de próstata, nós temos aí um aumento significativo no câncer de pulmão, ele chega aí a 8%, eu tenho de intestino que chega a 8% também, estômago varia aí entre 5% e 6%, cavidade oral em torno de 5% também, tá? Isso nos homens. Agora, quando eu falo em mulheres, eu estou falando de cânceres de mama que chega aí a 28% também. Eu estou falando de câncer de intestino que chega a 9% dos casos.
colo do útero, 8%, pulmão, 5% e estômago, 4%. Então, nós temos aí a variação de casos, temos, lógico, os que mais predominam, vou dizer assim, que mais predominam entre homens e mulheres, né? Temos que fazer essa distinção aí do câncer. E também pensar que, será que aconteceu a atenção primária aqui? E a secundária, será que está acontecendo já neste paciente que ele precisa? Isso é muito importante, tá? Então, essa estimativa ou incidência de novos casos de câncer, eles crescem absurdamente ano a ano, tá? Então, o de próstata vem em primeiro lugar, o câncer de mama em segundo lugar, colo e reto em terceiro, pulmão em quarto, estômago em quinto, colo do útero em sexto, cavidade oral sétimo, esôfago oitavo, sistema nervoso central nono caso no ranking, tá? O linfoma não Hodgkin chega a 10º na lista dos mais atingidos, leucemia 11º, câncer de bexiga 12º, câncer de ovário 13º, linfoma Hodgkin 14º, câncer de pele 15º e, por último, os tumores pediátricos em 16º lugar. E assim, quando eu falo em lugares, eu tenho uma variável muito expressiva, tá? Então, eu tenho aí, em 2016, mais ou menos 61.200 casos só de câncer de próstata. Então, câncer, ele é uma doença, ele vai se iniciar com os dados, com danos, desculpa, do DNA celular, tá? Uma vez que ele danifica esse DNA, ele tem 3 processos que podem ocorrer com a célula. Então, pode ocorrer a morte celular por erro em si, ou também por ativar a apoptose, tá? E feita por genes de supressão tumoral. Outra coisa, e o reconhecimento e o reparo do dano por genes de reparo do DNA também, ou, mais raramente também, a transmissão do dano para células descendentes, tá? Por falhas de outros mecanismos. Quando existe transmissão desse dano às células descendentes, que são as células filhas, vamos dizer assim, ocorre a neoplasia, tá? Que é a célula nova, tá bom? E aí, nós temos a oncogênese e o carcinogênese, tá? São termos utilizados para designar o processo de desenvolvimento de uma neoplasia, desde a sua alteração, mais precoce, lógico, no seu DNA celular, até a formação de um câncer, tá? Então, é assim que vai acontecer. Eu coloco para vocês aí o que é o câncer, né? Um câncer é um nome dado em um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum. Então, ele vai ter aí um crescimento desordenado das suas células. Esta célula, aí a gente chama isso de maligno. Estas células, então, elas invadem os tecidos, órgãos, e acaba se espalhando pelo corpo todo. Quando isso acontece, só um minutinho, gente, deixa eu admitir aqui o Guilherme. Quando isso acontece, o que vai nos mostrar? Né? A formação dos tumores. Então, tem o acúmulo de células cancerosas ou neoplásicas malignas, tá? E aí eu tenho a multiplicação acelerada desse processo de células, tá? Então, isso é a formação do tumor. Então, eu tenho lá o agente cancerígeno dentro da célula, ele mudou lá o DNA e criou o quê? Várias outras células cancerígenas. E aí começam a invadir tecido, até mesmo um órgão, e for uma célula cancerosa, que já está com câncer, ela então vai fazer um infiltrado no tecido e invadir o órgão na sequência, tá? Nós temos aí também o tumor benigno.
é uma massa que fica localizada, é cheio de células, tá? E ela tem uma multiplicação vagarosa, desculpa. E aí, o que que acontece? Ele vai ficar lá ocluído no localzinho, vai crescer uma massinha, aí vão fazer a biópsia para saber se é maligno ou benigno, e aí faz a cirurgia e retira. Isso quer dizer que a pessoa está curada? Não. Ele vai retirar aquelas células também que são cancerosas, porém elas têm um trabalho muito lentificado até se tornar algo maligno. Então, ela tem um processo de desenvolvimento diferenciado. Mas, mesmo assim, ainda a pessoa pode ter uma recidiva deste tumor, tá? Pode ser no mesmo local, como pode ser em locais diferentes, tá? Deixa eu ver se tem mais gente para entrar na sala aqui, gente. Peraí. Joyce Mara. Até aí, tudo bem, gente? Deu para entender? Vamos passar, então, aqui para o segundo slide. Deu, professor. Entendeu? O que causa o câncer, né? E aí eu coloco duas situações. Causas externas, que pode ser pelo meio ambiente, por hábitos ou costumes. E também coloco para vocês causas internas, que podem ser genéticas, determinadas, então ela tem uma herança genética de algum familiar, que pode ser de primeiro, segunda até terceiro grau, tá? Ou de terceira, última, 3 gerações antes dela, ela foi a pessoa que foi sorteada e adquiriu o gene que pode levar ele a desenvolver um câncer, ou ela. Então, isso está ligado à capacidade também do organismo se defender e das agressões externas. Então, isso vai ser muito variável. De repente, a pessoa está até disposta a desenvolver um câncer, porque a avó teve, a mãe teve, possivelmente ela possa ter, mas o sistema imunológico dela pode ser um sistema muito forte e combater essas células que estão tentando fazer esse infiltrado aí. Tá? Em torno de 80% a 90% dos casos de câncer estão associados a fatores ambientais, tá? Quando eu falo ambientais, é frente ao ambiente que essa pessoa está inserida, seja ocupacional, seja ambiente de consumo, seja ambiente social e cultural. Então, isso pode fazer que a pessoa desenvolva um câncer. Vamos lá. Fatores de risco de natureza ambiental. Coloquei aí o Big Mac para vocês se animarem, que hoje é sexta-feira, hoje é o dia que vocês podem comer lanche e tudo bem. Ou, de repente, não. Você vai querer ter uma alimentação mais saudável e vai fazer uso desse bife, né? Desse pedaço de carne aí. Então, eu coloco aí os hábitos alimentares, né? Alguns tipos de alimentos que são consumidos regularmente durante longos períodos de tempo, ele vai fornecer um tipo de ambiente que a célula cancerosa necessita para crescer, se multiplicar e, consequentemente, se disseminar. E aí eu coloco o exemplo para vocês. Alimentos ricos em gordura, como carne vermelhas, frituras, leite integral e derivados, ele é um facilitador. Nitritos, conservante, formam-se nitrosaminas no estômago, né, como picles, salsichas e alguns tipos de enlatados, pode favorecer a célula cancerígena. Defumados e churrascos com alcatrão, proveniente da fumaça do carvão, pode acelerar o processo cancerígeno. Alimentos preservados em sal, carne de sol, charque e peixes salgados, também. Tipo de preparo do alimento. Temperaturas muito elevadas favorecem a formação também de compostos que aumentam o risco de câncer. Dieta pobre em fibras com altos teores de gordura e calóricos também é um outro fator que é disponente a essa pessoa desenvolver um câncer. Aí vocês falam para mim, poxa, professor, mas o que eu vou comer? Aí eu digo, é neste momento que a gente começa a rever e fazer uma reeducação alimentar, né? Uma alimentação adequada. Aí eu coloco como prevenir-se através da alimentação.
Então, alguma mudança nos hábitos alimentares, eles vai poder ajudar o paciente a nos ajudar a reduzir o risco do desenvolvimento desse câncer. E a adoção de simples regras no dia a dia, na questão da alimentação saudável, vai contribuir muito para a prevenção deste câncer. E também de doenças cardíacas, a obesidade e enfermidades crônicas como o diabetes. Então, percebam, se você for trabalhar lá na saúde pública, na atenção primária, olha uma alimentação, uma reeducação, olha quantas coisas você está levando seu paciente a ter de prevenção a ele, né? Então, isso é importantíssimo. Fibras, né? A redução da formação de substâncias cancerígenas no intestino grosso e diminuição da absorção de gorduras. Então, fiquem atentos à questão de fibras, tá? Verduras, frutas, legumes, cereais ricos em vitamina C, A e E e fibras, menor incidência de cânceres originários em epitélios de revestimento. A vitamina E, consequentemente, diminui e muito o risco de câncer, tá? E também vai funcionar como um protetor. Desculpa, gente. O alcoolismo, né? A relação do câncer com o álcool. Então, a relação do álcool e o câncer ela tem sido muito avaliada, muitos estudos estão em andamento nessa questão, aqui no país mesmo, e esses estudos de caso controle, eles estabelecem uma associação epidemiológica entre esse consumo deste álcool e também os cânceres de cavidade bucal e de esôfago. Tá? E combinado com o tabaco, a faringe e a laringe supraglótica também pode vir desenvolver um processo cancerígeno. E isso está relacionado a 2 a 4% das mortes por câncer, tá? Então, cerca de 4%, de 2 a 4% das pessoas que morrem por câncer é justamente por conta do álcool e associado ao tabaco. E os estudos epidemiológicos também vêm demonstrando que o tipo de bebida que acelera esse processo é cerveja, vinho e cachaça, tá? Indiferente, pois parece ser o etanol propriamente o agressor do câncer, tá? Aliás, o aparecimento do câncer. Hábitos sexuais. O sexo também está relacionado ao câncer? Sim, tá? As características de comportamento sexual das pessoas, elas vêm aumentando muito, as suas exposições muito também. Então, as pessoas hoje, muitas vezes, não têm muito mais pudor, tudo tá valendo e tá tudo certo, e vamos lá, vamos pra alegria. Mas esquecem que o vírus carcinogênicos e sexualmente transmissíveis, eles são presentes no sexo, né? E quais são esses vírus carcinogênicos que podem ser transmitidos na relação sexual? O HPV, né? Então, além do HPV, que é o papiloma não vírus, e a herpes tipo 2, está aí relacionada ao câncer de colo de útero. O vírus do HIV também está associado a alguns tipos de vírus, como citomegalovírus, a herpes 1 ou 2, e pode desencadear o aparecimento também do sarcoma de Kaposi, ou câncer de língua ou câncer de reto, e respectivamente em pacientes portadores de HIV. Tá? Então, paciente de HIV, além da doença, o HIV já provoca por si um processo inflamatório bem importante em todos os órgãos internos. E quando associado a outros problemas de saúde, como a herpes, a citomegalovírus, o sarcoma de Kaposi, ele pode aparecer sim, o câncer de língua também e reto também, tá? O vírus da HTLV-1, ele está associado às leucemias ou linfócito, ou linfoma dos linfócitos T. Então, ele vai lá, vai acometer os linfócitos T.
E também nós temos o vírus da hepatite B, que pode levar o paciente a desenvolver um câncer de fígado quando não tratado, tá bom? Medicamentos. Então, quando nós vamos falar de medicamentos, mas só antes de entrar nessa parte, eu quero dizer também que quando a gente fala de câncer, o organismo humano ele está exposto a múltiplos agentes capazes de induzir a resposta cancerígena nas pessoas, tá? E então eles vão ser chamados ou de carcinógenos, tá? E independente da exposição desse carcinógeno, a célula vai sofrer um processo de mutação espontânea. E ela deve se considerar que a vigilância imunológica dessa pessoa é um mecanismo de correção ou exclusão dessa célula mutante que ele está formando. Dessa forma, a deficiência imunológica parece aumentar na incidência dessas neoplasias. Então, na neoplasia, muitas vezes o sistema imunológico não recebe um sinal que alguma coisa está acontecendo. Depois disso, também, existem alguns estudos experimentais in vitro que demonstram que fatores da natureza variam também como os agentes físicos, químicos e biológicos que também vão fazer a indução deste processo de genoma e levar a um processo neoplásico neste paciente, tá? E tais agentes podem também atuar de maneira isolada e repetida em um conjunto de medidas, tá? Ainda acredita-se que condições naturais ou desenvolvimento neoplásico, ele vai resultar ainda numa confluência de múltiplos fatores. Por exemplo, um agente químico que pode iniciar um processo carcinogênese ou um vírus oncogênico, tá? Ele pode completar este processo. Isso quer dizer que vários fatores associados podem levar ao desenvolvimento carcinogênico. A mesma coisa, um frentista que está lá trabalhando no posto. O que ele está inalando o tempo todo lá? Benzeno. E o benzeno é um princípio ativo lá da gasolina. Esse princípio ativo ele é um princípio ativo que pode levar a pessoa a desenvolver um processo cancerígeno. Então, isso que eu quero dizer nessa minha última fala, tá bom? Vamos falar dos medicamentos, então. Os medicamentos, ele, apesar de ser valiosa contribuição, né, ele faz a diferença, ele controla essa doença, ele faz uma incorporação de várias medicações associadas através da prática médica que vai lá prescrever, ele vai causar alguns efeitos, porém, alguns efeitos indesejáveis vai acometer este paciente também, tá? E também pode, entre os quais, não controlar o carcinogênese, tá? Dentre alguns estudos, podem ser citados o efeito carcinogênico indubitável da clornafazina e do melphalan. Então, pode ser que essas medicações, frente a um efeito carcinogênico, não contribuam muito. Alguns supressores imunológicos também são utilizados no paciente oncológico, como a azathiopina, e a prednisona. Já foram relacionados também com linfomas malignos e com câncer de pele, tá? Então, esses supressores podem desenvolver um processo oncológico também no paciente, tá? Quando administrados, esses supressores são administrados geralmente em pacientes transplantados. Isso aumenta progressivamente durante o tratamento dele por meses, tá? E o risco dele desenvolver um linfoma linfótico, entre outros tumores, nesses pacientes é muito grande, tá? Então, isso é um efeito químico. A fenacetina, ela também tem sido responsabilizada por tumores de pelve renal, tá? O uso também de estrógenos conjugados para o tratamento de sintomas como menopausa correlaciona-se com uma maior ocorrência de câncer no endométrio dessas mulheres. Alguns estudos ainda relacionam o câncer de mama com o uso prolongado
contraceptivos antes da primeira gravidez. Olha só, os medicamentos, eles são necessários frente à prescrição médica e, a partir daí, eles também podem levar ao paciente a desenvolver um processo oncológico. E quando isso acontece, nós temos que pensar o quê? Risco e benefício, né? O paciente transplantado, o risco dele morrer por rejeição do órgão é muito maior do que ele morrer por conta de um linfoma. Lógico, e logo sabemos que qualquer medicação tem que ter o acompanhamento médico. Se isso não acontece, o paciente é negligente com ele mesmo, a chance dele evoluir para um óbito é muito grande, né? Então, a famosa automedicação é prejudicial e aqui está um dos exemplos. Agora, quando nós falamos de fatores ocupacionais, o câncer, então, ele tem se mostrado por exposições ocupacionais que geralmente vai atingir alguma região do corpo de contato direto com substâncias cancerígenas, seja durante a fase de absorção, que é a pele, o aparelho respiratório, ou excreção, aparelho urinário, o que vai explicar a maior frequência de câncer de pulmão, de pele, de bexiga, e nesse tipo de exposição eu coloco aí, quem está exposto? O marceneiro, por exemplo. Ele pode desenvolver um carcinoma de nariz e seios paranasais. O sapateiro, um carcinoma de nariz e seios paranasais. O limpador de chaminé, carcinoma de pele, pulmão e bexiga. E relaciona-se a si ao carcinoma de pulmão também. Então, olha só os trabalhadores aí, frente ao seu trabalho, aos riscos ocupacionais que esse paciente está sendo acometido. E aqui eu tenho algumas substâncias, exemplos de algumas substâncias tóxicas e locais primários dos tumores. Então, o nitrito de acrílico, ele pode acometer o pulmão, o cólon e a próstata. O alumínio e seus compostos, pulmão. O arsênico, pulmão, pele, fígado. O asbesto, pulmão, serosas, trato gastrointestinal e rim, As aminas aromáticas, bexiga, benzeno, medula óssea, leucemia mieloide, a benzindina, bexiga, o berílio e seus compostos, pulmão, o cadmio, próstata, plomo e seus compostos, pulmão, álcool isopropílico, seios paranasais, borracha, medula óssea e bexiga, compostos de níquel, pulmão e seios paranasais, pó de madeira, seios paranasais, randônio, pulmão, pintura de cabelo, bexiga, e material de pintura, pulmão também. Radiação solar. Por décadas, os brasileiros são orientados no verão e hoje, de 2 décadas para cá, se orienta que todo mundo deve usar protetor solar, tendo sol ou não tendo sol, porque a radiação solar ela acontece independente de como esteja o tempo, por conta da camada que existe lá na esfera do nosso planeta, onde que já não existe, e a radiação solar ela ultrapassa e acomete a pele dessas pessoas. E lembrando também que no Brasil o câncer mais frequente também é o de pele, que vai corresponder 25% dos casos. Todos esses tumores, eles são diagnosticados em todas as regiões geográficas. A radiação ultravioleta natural, ela proveniente do Sol, é o seu maior agente etiológico. Então, os raios UVC, os raios UVA e os raios UVB, para a prevenção do câncer de pele, qualquer outra lesão provocada pelos raios UV, é necessário evitar essa exposição do sol sem proteção. É preciso também incentivar as pessoas ao uso de chapéus, guarda-sóis, óculos escuros e filtros solares
principalmente durante toda a sua atividade em ar livre, né? E evitar as suas exposições entre 10 e 16 horas, que essa orientação é a mais antiga que existe, mas é a mais certeira, tá? Eu coloco também outras radiações que pode acometer o paciente e levar ela a desenvolver um câncer. Então, estima-se que menos de 3% dos cânceres que resultam na exposição de radiações ionizantes. Alguns estudos também feitos entre os sobreviventes de explosão de bombas atômicas, entre pacientes que submeteram à radioterapia, vai mostrando que o risco de câncer aumenta em proporção direta à dose de radiação recebida. E os tecidos mais sensíveis a radiações ionizantes são os hematopoéticos e os tiroidianos, ou mamário e ósseo. Então, as leucemias, elas vão ocorrer entre 2 e 5 anos após a exposição. Os tumores sólidos, eles podem ser acometidos ou aparecer a partir de 5 a 10 anos. Então, olha só, profissionais que trabalham com a radiologia, olha só o perigo que eles têm. E muitas vezes você vai fazer um raio-x simples de tórax. Eles não usam as proteções devidas na região da tireoide e do tórax, né? Então, as pessoas, elas têm que começar a entender o risco que elas correm. Esse risco é um risco invisível que ninguém vê. Ele está cometendo a pessoa silenciosamente. E quando descoberto, já está em metástase. O tabaco, né? Então, o tabaco, ele logicamente, ele está entre os casos de câncer de pulmão, em 90% dos casos, e os 10% que falta para completar o 100, um terço é de fumantes passivos, fumantes que recebem a fumaça. 30% das mortes que decorrem de outros tipos de câncer, como boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rim e bexiga, e também colo do útero, as doenças cardiovasculares e o câncer são as principais causas de morte dentro do nosso país, sendo que o câncer de pulmão é a primeira causa-morte por câncer. E aí, o nosso câncer sempre aí, acometendo. E antigamente, as embalagens de cigarro, elas não vinham falando do câncer. Só começou a se falar do câncer quando começou a pesar no bolso da saúde pública, né, e se perder muita vida. E aí, o Ministério, o governo federal exigiu que todos os fabricantes de cigarro, nas suas embalagens, falassem do risco daquela droga, porque o cigarro também é considerado uma droga, né? Lícita, mas é uma droga que te leva a ter um prejuízo. A famosa hereditariedade, né? Que nós dizemos que é a retinoblastoma, que 10% dos casos apresenta história familiar deste tumor. Alguns tipos de câncer de mama, estômago e intestino parecem ter um forte componente familiar também, tá? São raros os cânceres que se devem exclusivamente aos fatores hereditários, familiares ou étnicos, apesar de um fator genético exercer um importante papel na oncogênese. E aí eu digo para vocês, como que surge esse câncer? Né? Aí eu tenho o agente cancerígeno, eu tenho o citoplasma, eu tenho a membrana celular, eu tenho o núcleo, eu tenho carcinogênese. Olha só. Eu tenho uma célula normal e uma célula cancerosa. Então, eu tenho genes, né? Esses genes, eles são arquivos que aguardam e fornecem instruções para a organização dessas estruturas e formas de atividades das células no organismo. O DNA é a informação genética que passa as informações para o funcionamento da célula. Eu tenho a mutação genética, que aí vai fazer a alteração do DNA, do gênesis, e o proctogênesis, eu coloquei 2 ossos, depois eu vou tirar. São gênesis especiais, inativos em células normais. Eu também tenho o oncogênesis, que é o proctogênesis ativado, responsável pela cancerização das células normais, tá?
Então, o que acontece aqui? As células, elas alteram e passam, então, a se comportar de forma anormal, elas vão se multiplicar de maneira descontrolada, mais rapidamente do que as células normais do tecido à sua volta, e assim vão invadir as células normais. As células alteradas, elas têm capacidade de formar novos vasos sanguíneos que as nutrem e vão manter as atividades de crescimento descontrolado. O acúmulo dessas células, então, vai formar o tumor maligno e vão adquirir ainda a capacidade de se desenvolver do tumor e também migrar para outra localidade. Como ela também tem essa capacidade de migrar, então ela vai fazer a invasão de tecidos vizinhos e podem também chegar ao interior de um vaso sanguíneo ou linfático por meio desses. Então, elas vão começar a se disseminar, chegando, obviamente, em órgãos distante do local onde começou esse processo tumoral, né? E aí vai formar as metástases. Dependendo do tipo de célula do tumor, alguns vão gerar metástases mais rápidos e precocemente. Outros ou fazem bem lentamente ou até nem fazem, tá? Pensando nisso, nós temos que lembrar que as células cancerosas, elas são geralmente menos especializadas nas suas funções do que as componentes normais. E aí, conforme essa célula cancerosa vão substituindo as normais, os tecidos invadidos, eles vão perdendo, então, as suas funções, tá? Aí eu tenho que dizer para vocês que o processo carcinogênese, então, ele é a formação do câncer em geral, né? Ele vai se dar lentamente, pode levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere e dê origem a um tumor visível. Este processo passa por vários estágios antes de chegar ao tumor, né? E aí são eles: o estágio de iniciação, o primeiro estágio da carcinogênese. Nele, as células sofrem o efeito dos agentes cancerígenos e carcinógenos e provocam modificações em alguns de seus genes. Nesta fase, as células se encontram geneticamente alteradas, porém, ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente. Então, encontra-se preparadas, ou seja, iniciadas para uma ação de um segundo grupo de agentes que vão atuar neste próximo estágio. Então, de primeiro momento, dificilmente vai ser diagnosticado qualquer coisa, até mesmo porque o paciente ele não vai ter sinais e sintomas. Tá? Depois disso, ele pode, então, passar o estágio de promoção. Quando ele chega no estágio de promoção, então é estágio carcinogênese. Nele, as células geneticamente elas já estão alteradas ou foram iniciadas. Elas vão sofrer então o efeito dos agentes cancerígenos, classificados como oncopromotores, vamos dizer assim, porque eles estão promovendo, né? A célula iniciada ela é transformada em uma célula maligna de forma lenta e gradual. E aí eu tenho como que eu posso dizer, um exemplo aí, né, da célula cancerosa, depois o tecido alterado que se torna o tumor, elas invadindo o tecido vizinho, e de repente ela se desprende e vira uma metástase, acometendo lá todo mundo. E aí eu coloquei aí como que é o processo carcinogênese, que eu já falei, né, onde as células então vai sofrer os efeitos dos agentes cancerígenos ou carcinógenos, né? E nessas fases, as células, ela então vai se encontrar geneticamente alterada, porém, ainda é possível se detectar um tumor clinicamente. Eu tenho um processo de carcinogênese, tá? Um estágio de promoção. Então, ele sofre um efeito dos agentes cancerígenos, classificados como oncopromotores. A célula iniciada ela é transformada em uma célula maligna de forma lenta e gradual. A suspensão do contato com agentes promotores, muitas vezes,
interrompe o processo de estágio. E aí, olha lá, ela é interrompida. Então, interrompeu. Pronto. E aí eu tenho estágio de progressão, né? E esse estágio de progressão, então, ele é o terceiro ou último estágio que se caracteriza pela multiplicação descontrolada ou irreversível das células alteradas. Nesse estágio, o câncer ele já está instalado e está em evolução, até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença no paciente, tá? Então, a malignidade de uma neoplasia, ela vai variar conforme o seu tipo e a sua fase. Isso quer dizer inicial, avançada ou terminal. A graduação da malignidade pode ser feita por microscópio, considerando que o grau de diferenciação dos oncócitos é diferente, né, quando está se analisando lá no microscópio, e a invasividade, o índice mitótico da neoplasia, muitas vezes não vai conseguir pegar no microscópio. Então, é importante tirar como posso dizer, uma biópsia boa, um tecido muito bom para ser analisado. Dali, o patologista, ele consegue, então, ter uma ideia muito boa do que ele está analisando, consegue analisar como está esse tecido, tá? Vamos passar aqui para mais um. Então, aqui, antes de falar só dos tipos de câncer, eu só vou falar também dos sinais e sintomas que os pacientes podem apresentar. Geralmente vai estar relacionado à extensão do tumor, né? O paciente, no início, pode ser assintomático e, de acordo com a evolução, os sinais podem aparecer de acordo com o local. O paciente pode apresentar disfunção do órgão também, de algum órgão, ou pode apresentar um emagrecimento importante, ou falta de apetite, anemia, cansaço. Isso são sinais e sintomas que o paciente pode vir a apresentar, tá? E aí, eu falo de alguns tipos de câncer, né? Então, vamos falar dos linfomas, né? Então, o linfoma, ele é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O sistema linfático, então, ele é constituído pelos glândulos, né? E esses glândulos, eles estão interligados nos seus vasos linfáticos e vão atuar diretamente no organismo das pessoas, como defesa. Vai defender contra infecções, né? E eles estão presentes onde? No pescoço, nas axilas e virilhas, amígdalas, fígado e baço também. O tumor, ele tem início quando há uma multiplicação, então, desordenada dessas células do sangue e relacionadas também ao sistema imunológico, os linfócitos, tá? Então, os principais sintomas que esse paciente, quando ele está desenvolvendo um linfoma, é o aumento progressivo indolor do abdômen, indolor dos glândulos, que parece umas ínguas no paciente, febre persistente sem evidências de infecção, suor noturno abundante, perda de peso relevante, coceira pelo corpo e cansaço, tá? As leucemias, né? Então, a leucemia é uma doença maligna, que ela atinge os glóbulos brancos, que é os leucócitos, tá? E de origem maior das vezes não conhecida, ninguém consegue decifrar de onde vem e por que acomete os glóbulos brancos. Ela tem também como principal característica o acúmulo de células jovens, blásticas, anormais, na medula óssea, e isso faz que substituam as células sanguíneas normais. Então, a presença dessas células anormais, ela vai prejudicar ou impedir a formação da medula, dos glóbulos brancos, dos glóbulos vermelhos e das plaquetas no paciente. O tipo de leucemia mais frequente na criança é a leucemia linfóide aguda, nós chamamos de linfoblástica. A leucemia mieloide, que é aguda também, e é mais frequente no adulto. O paciente que tem a leucemia, sinais e sintomas, falta de apetite,
comprometimento de ínguas, né? Os linfócitos estão aumentados, os gânglios dela, a pessoa fica aumentado. Aumento do baço e do fígado, dor nos ossos e articulações, palidez, manchas arroxeadas, sangramentos, estão ligados a traumas e febre também, tá? Então, esses são os principais casos na leucemia. Depois disso, nós temos os neuroblastoma, um tumor de glândulos simpáticos. Esse é muito difícil, mas ainda tem alguns casos. Os neuroblastomas, vão se originar, então, das células responsáveis pela formação de partes do sistema nervoso. Pode, então, ocorrer em diversas áreas do organismo, desde a região do cérebro até a área mais inferior da coluna, incluindo todo o abdômen. E o tumor, aí também tem o tumor de Wilms. Wilms é o tumor renal mais comum também em criança, correspondendo a 95% dos casos de câncer renal em crianças com menos de 15 anos. Normalmente o tumor ele se desenvolve no rim, mas em um pequeno número de casos pode também atingir os dois rins. O primeiro sinal, que normalmente é a presença de uma massa no abdômen, lisa e firme e não dolorosa. Também pode ser comum apresentar sintomas como dor no estômago, febre e sangue na urina, ou também pressão arterial alterada. Deixa eu ver se tem alguém para entrar na sala. Gente, só um minuto. Aí. Alguém quer entrar? Silvia. Oi, Silvia. Oi, Silvia, tudo bem? Nem quer falar comigo. Continuando, gente. Oi, professor, boa noite. Oi, boa noite, Silvia, tudo bem? Tudo, só consegui entrar agora. Tá, vamos continuar aí. Já tô quase acho que já passei da metade da aula já. Tá bom. Mas eu posto depois para vocês lá, tá? Ok. Outro tipo de câncer também, a retinoblastoma, né, que é o tumor da retina do olho. Esse tumor ele vai se desenvolver na retina do paciente decorrente de uma mutação de genes. E também o sintoma mais frequente é a leucocoria, que é um reflexo branco amarelado na pupila do paciente causado pelo tumor. Ele vai ficar localizado atrás das lentes, conhecido mais popularmente como olho de gato. Tá? E eu também tenho tumor ósseo, que é o osteosarcoma. O osteosarcoma, ele é mais comum como um tumor maligno, primário dos ossos, costuma atingir as extremidades dos ossos longos, na maioria das vezes vai acometer o húmero, a tíbia proximal e também o fêmur distal. Os sintomas comuns que esse paciente vai ter: dor localizada, inchaço do local, tá? A metástase, ela pode ocorrer principalmente nos pulmões e outros ossos no corpo também, tá? Pequenos. E esses sintomas é quase imperceptível muitas vezes no estágio da doença. Tá? Porém, é muito difícil de se ver esse tipo de câncer também. Não é comum, mas acontece. Os sarcomas, né, que eu falei do sarcoma de Kaposi, né, tumores de partes moles. Então, geralmente, o sarcoma, ele vai pegar partes moles que recebem o nome do tecido onde se originam. O mais comum é o rhabdomyosarcoma e o sarcoma de tecido muscular estriado. A maioria desses tumores, eles estão localizados na região da cabeça, do pescoço, seguindo da região geniturinárias e extremidades. E a primeira manifestação da doença também vai se dar na presença de um tumor ou sintomas decorrentes da sua localização. Mas na grande maioria, o tumor, ele acontece com o aparecimento da massa tumoral, tá? Primeiro sinal. Vamos lá? Então, a ordem de incidência do câncer no Brasil. Olha só as mulheres e olha só os homens. Então, as incidências de câncer nas mulheres: pele, mama, colo do útero, colo e reto e estômago. Homens: pele, próstata, pulmão, estômago
cólon e reto, tá? Vamos para o próximo. Então, vamos falar dos tratamentos, né? Lembrar também que, antes de falar da quimioterapia, nós temos que falar de um negócio chamado planejamento de tratamento. Apesar de um câncer ser uma doença crônica e após o diagnóstico inicial, a decisão sobre o tipo de tratamento, que quase é determinado o melhor possível, com o melhor resultado possível para o paciente, né? O tratamento ele pode ser individual ou com associação de várias intervenções, como cirurgia, quimioterapia, radioterapia, além do tratamento das complicações e a terapia de apoio. Após esse processo, a reabilitação do paciente e o controle, ele vai ter que realizar até pelo menos 5 anos após os exames, a quimioterapia realizada, tá? De acordo com o caso, os cuidados paliativos devem ser instaurados imediatamente neste paciente. Quando ele inicia o tratamento, o paciente com câncer, a equipe que está cuidando dele deve estar instrumentalizada de conhecimentos, é aquilo que eu falei no começo da aula, alta profissionais, gabaritados para trabalhar na oncologia hoje, uma ótima pós-graduação para se realizar, tá? E se especializar nessa área, tá bom, gente? Outra coisa também, quando a gente fala de instrumentalizar, de conhecimentos e também buscar habilidades na oncologia é fundamental. Conhecer também dentro de tudo isso o risco possível na evolução do quadro deste paciente, né? Junto com essa terapêutica toda associada aí. E também é desejável que o profissional ele domine algumas habilidades e tenha atitudes facilitadoras para o relacionamento com o paciente e os familiares. Talvez você seja um profissional muito bom tecnicamente, mas você é uma pessoa que não sabe conversar, não sabe se relacionar. E lembre-se que eu falei lá no início da aula, o profissional que trabalha com oncologia, ele tem que ser o quê? Receptivo, ele tem que ser acolhedor, ele tem que acolher essa pessoa. Porque hoje ela está lá sentada fazendo a quimioterapia com você. Talvez amanhã ela não esteja mais, né? Então a gente tem que cuidar dessas pessoas com muito carinho. Não que os outros não é para ser assim, todo mundo deve ser assim. Mas essa pessoa, ela tem que ter ou sentir dignidade, se sentir respeitada, né? E amada em primeiro lugar. Porque, além da família, nós profissionais também temos essa obrigação, tá? Outra coisa importante também, pessoal, é importante também destacar que dentro desse tratamento, a assistência de enfermagem, ela acontece o tempo todo. Então, esse paciente ele pode ser submetido à cirurgia, né? E quando ele é submetido à cirurgia, talvez seja para fazer o diagnóstico, talvez seja para ser uma preventiva, ou talvez seja um tratamento, tá? E a assistência de enfermagem está lá presente, tá? Outra coisa também, a cirurgia também pode ser por conta de recidiva de tumor, ou pode ser paliativo também, vai depender de caso a caso. Outra coisa, a homonioterapia. É uma terapia que ela combate o crescimento neoplásico em órgãos hormônios sensíveis, tá? Como ovário, útero, endométrio, mama, próstata e suprarrenal. Então, é uma quimioterapia feita de hormônio. Depois nós temos a imunoterapia, uma terapia que promove uma estimulação do sistema imunológico por meio de uso de algumas substâncias que faz modificar a resposta imunológica. Exemplos, o interferon é uma medicação que pode ser usada para fazer terapia de imunoterapia. A interleucina e anticorpos monoclonais também pode ser utilizado para fazer esse tipo de tratamento, tá? Lembrar também que dentro desse tratamento entra a radioterapia. A radioterapia, então, é uma modalidade de tratamento para o câncer local e regional.
Então, ela vai realizar emissão de radiações ionizantes sob duas formas, por feixe de radiação, liberado por uma fonte e uma certa distância, tá? Nós chamamos isso de teleterapia, e por colocação de material radioativo também, junto à área a ser tratada, que nós chamamos isso de braquiterapia. Agora, no câncer de sangue, no caso leucemias, linfomas, mieloma, as células neoplásicas, elas alteram as células vermelhas, e elas fazem alteração do linfócitos e do plasma, acarretando nas alterações como anemia, cansaço, fadiga, hematomas entre o corpo, tá? E o tratamento, ele pode ser realizado um transplante de medula óssea, tá? E que consiste ainda numa infusão por via endovenosa de sangue de medula óssea, obtida por um doador previamente selecionado e receptor previamente condicionado, né? Então, esse paciente com a leucemia, ele é inscrito em um banco de dados. Quando acontece de ter um doador compatível, então ele recebe esse transplante, tá? E aí, nós temos a nossa famosa quimioterapia, que é o método mais utilizado, é um composto de medicações que atua em diversas fases do ciclo celular, vai interferir principalmente no seu processo de crescimento e de divisão, né? E não possui especificidade e são tóxicos aos tecidos de rápida proliferação. As finalidades da quimioterapia são quais? Curativa, né, com objetiva e ausência de evidências da doença. Ela pode ser paliativa, visa, então, minimizar os sintomas decorrentes do câncer. Ela pode ser potencializadora, quando ela é utilizada simultaneamente com a radioterapia, né? Tem o objetivo, então, de potencializar o efeito da droga no local irradiado. Adjuvante, é administrada posteriormente a um tratamento principal, seja cirúrgico ou seja radioterápico, tá? E também neoadjuvante, quando é administrada principalmente para um tratamento definitivo. Lembrar também que na quimioterapia, esse método de composto químico, né, quimioterápicos, eles são, então, agentes biológicos, aplicado, então, diretamente lá no local onde quer cometer, fazer um efeito satisfatório. E a quimioterapia também, ela é chamada de antineoplásica ou antiblástica também, tá? Então, vamos ver um pouquinho de história. Quando a gente fala da oncologia, em 1946, o primeiro quimioterápico antineoplásico foi desenvolvido a partir de um gás de mostarda, né? Ele foi utilizado nas guerras mundiais como arma química. Após a exposição dos soldados a esse agente, observou que eles desenvolveram hipoplasia medular e linfóide, o que levou ao seu uso no tratamento dos linfomas malignos. Aí tem a fórmula do gás de mostarda, tá? As mostardas nitrogenadas, né, que aí tem todo um cloroetilamina e o tricloretina-amina, eles são, então, os ligantes, né, um composto químico, e os efeitos sobre os tecidos mostram, então, um rápido crescimento. Aí, na década de 60 e 70, então, se iniciou, então, essa era da quimioterapia científica com o objetivo do conhecimento da cinética celular e da ação farmacológica nas drogas. Então, percebam que o tratamento de câncer, ele teve uma ideia em 46, em 60 e 70, então, começou as primeiras poliquimioterapias nos pacientes. Então, podemos dizer que ainda é novo como fala, o tratamento para quimioterapia? Sim, ele é novo ainda no nosso país, no mundo, na verdade.
Os mecanismos de ação, como eu já havia dito anteriormente, que vai afetar as células normais, como as neoplásicas. Então, vai pegar os dois, tá? Lógico que vai ter um dano maior às células malignas. Essas diferenças quantitativas entre o processo metabólico e das suas populações celulares vai acontecer. O crescimento das células malignas e os das células normais também pode crescer? Pode. Ação das enzimas, que são responsáveis pela maioria das funções celulares, pode acontecer? Com certeza. E afeta também a função de proliferação, tanto das células normais como a das neoplásicas. Então, quando o paciente está recebendo lá a sua quimioterapia, ele está fazendo um efeito satisfatório em cima das células neoplásicas, porém, não tem como não evitar das células normais ser atingidas. E aí pode ter um problema. Por isso também dos efeitos colaterais que o paciente apresenta em grande quantidade, tá? E a classificação das drogas antineoplásicas? Olha só, o ciclo inespecíficos, né? Que vai atuar nas células que estão ou não nessa proliferação. Então, pode ser utilizada a mostarda nitrogenada. Os ciclos específicos, então, vai atuar nas células que encontram-se com proliferação, que é o caso da ciclofosfamida, a medicação que vai ser utilizada. E você também, na fase de específicas, vai trabalhar em cima de determinadas fases do ciclo celular. E os tipos e finalidades da quimioterapia? Então, ela tem a função de ser curativa, adjuvante, neoadjuvante ou prévia, ou paliativa, como eu já havia dito agora há pouco para vocês, né? Quando a gente fala de curativa, ela tem ser objetiva nas evidências dessa doença, né? Como eu havia explicado agora há pouco para vocês. Então, eu não tinha falado da não, minto, falei da neoadjuvante ou prévia, que pode ser utilizada. Como que a quimioterapia pode ser aplicada? Então, ela pode ser aplicada intramuscular, subcutânea, intralesional, que é uma injeção direta na área cancerosa, intratecal, que é uma injeção dentro do canal da espinhal do paciente, intravenosa, uso tópico e via oral também, tá? A toxicidade dos quimioterápicos pode alterar as estruturas? Consequentemente, sim, né? Mas lembrar que essas estruturas, elas se renovam também constantemente, tá? As células normais, elas podem apresentar um tempo de recuperação previsível, sendo possível que a quimioterapia seja aplicada repetidamente e, desde então, observando também o intervalo de tempo necessário para a recuperação dessa medula da mucosa do tubo digestivo, que são ciclos periódicos. Então, o paciente não vai receber todo dia quimioterapia, ele faz um ciclo. Ele vai lá, vamos supor, 5 dias e fica um período. Faz uma semana e fica 2 semanas sem. Então, quem vai determinar isso é o médico que determina, tá? Na prescrição dele. Aqui eu coloquei um exemplo da toxicidade dos quimioterápicos, tá? Os efeitos tóxicos que os quimioterápicos podem provocar, conforme a época que vão se manifestar após a aplicação, né? Os mais comuns que vai acontecer: náuseas, vômitos, mal-estar, altralgias, agitação, é o que mais acontece nos pacientes. E aí eu tenho os imediatos, que vai variar de 7 a 21 dias, os tardios e ultra tardios, que vai ser inúmeros, tá? Os critérios para aplicação dessa quimioterapia. Então, as condições gerais do paciente, menos de 10% da perda do peso corporal e o início dessa doença, a ausência de contraindicações clínicas para as drogas selecionadas, isso tem que ser algum critério que tem que ser avaliado pelo médico. A ausência de infecção ou infecção presente, mas sob controle. A capacidade funcional correspondente a 3 primeiros níveis, segundo o índice proposto por Zubrock e Karnofsky. Esses 2 médicos, cientistas, eu posso dizer assim, eles trazem alguns
estudos falando de como tratar adequadamente esse paciente, né? E aí embaixo existem esses critérios que eles criaram, que é a avaliação da capacidade funcional do paciente, que o médico aplica para saber como que esse paciente está. Tá? Então, utiliza esses níveis para fazer a avaliação, a aplicação dessa quimioterapia. Os critérios, então, da aplicação da quimioterapia, então, vai ser a contagem das células de sangue e a dosagem da hemoglobina, né? Os valores exigidos para a aplicação da quimioterapia em crianças são menores do que esses, tá? Então, o médico ele vai pedir esse exame, um hemograma já consegue trazer muitas coisas aí. Além disso, as dosagens séricas, como ureia, creatinina, bilirrubina total, ácido úrico e transferases, faz tudo isso e o médico, através disso, avalia para iniciar um tratamento, fazer o planejamento de tratamento deste paciente. E as resistências aos quimioterápicos? Então, essa população, ela vai nos mostrar como que ela vai receber ou não receber essa droga, né? Isso não é perceptível nas primeiras sessões, e sim ao longo da doença, que começa, através dos exames, ser diagnosticado. Se o paciente também apresenta alguma resistência, o tratamento ele deve ser descontinuado quando a população tumoral ainda é sensível àquela droga? Certamente. A aplicabilidade de intervalos irregulares é um problema? Então tem que pensar em outras drogas. Doses inadequadas administradas pode atrasar a resistência ou não ter nada, ou acontecer absolutamente nada a esse paciente? Sim. E a resistência a múltiplas drogas está relacionada à diminuição da concentração intracelular do quimioterápico. Isso, então, vai diminuir a presença da glicoproteína 170P, né? Então, deve-se iniciar a quimioterapia quando a população tumoral é pequena, a fração de crescimento é grande e a probabilidade de resistência por parte das células com potencial mutagênico é mínima. Então, diagnosticou hoje, amanhã já começa o tratamento, tá? A resposta vai ser muito melhor. Aqui eu coloco alguns exemplos das principais drogas utilizadas no tratamento de câncer, né? Eu não vou falar de todas, mas aqui a alquilantes, né? Que elas são capazes de substituir a molécula, um átomo de hidrogênio por um radical aquil, tá? Então, ela vai se ligar ao ADN, vai impedir a separação dos dois filamentos da célula, tá? E, consequentemente, vai impedir a replicação. Então, aí coloco também embaixo o que vem dessa formulação de alquilantes: mostarda nitrogenada, a mostarda fenilalanina, a ciclofosfamida, e aí vai, né? Eu também tenho lá o princípio ativo antimetabólitos, que vão afetar as células inibindo a sua biossíntese, então vai atuar justamente lá onde ela está copiando o DNA da célula. Eu também tenho os antibióticos que devem ser usados, tá? Essa estrutura química ela vai variar, possui em comum anéis insaturados que permitem a incorporação desse excesso de elétrons e a produção desses radicais livres reativos também, né? E os inibidores mitóticos, que vão paralisar a mitose e a metafase também. Os cromossomos, durante a metafase, eles ficam impedidos de se migrar. Ocorre também uma interrupção da divisão celular, que devem ser associados a outros agentes para maior efetividade dessa quimioterapia, tá? Aqui. E ainda continuando nas drogas utilizadas para o câncer, outros agentes, algumas drogas elas podem ser agrupadas, tá? Da classe de ação farmacológico, com o exemplo da carbazina, tá? E ela vai ser utilizada na melanoma avançado, nos sarcomas de partes moles e linfomas. A procarbazina, que é a doença de Hodgkin, e a lasparaginase, que hidrolisa a L-asparagina,
impede a síntese proteica. É utilizada também no tratamento de leucemia linfócita aguda. Tá? E aqui tem umas referências que eu esqueci de pôr aqui em preto. Mas aqui são as referências, o INCA, coloquei depois para vocês pesquisar sobre o Instituto, né? E o INCA, ele traz muitas informações sobre o câncer, a ANAC, a quimioterapia.com.sapo, e essa outra, também relacionada do governo, a caducavapaiva.org, também que é como se fosse uma ONG, que também fornece muitos dados sobre os tratamentos de câncer, tá? E também essa revista Ocidente, de Madrid, de 1959, que traz aquela história que eu trouxe lá atrás. E, pessoal, perguntas? Pessoal, cadê vocês? Falem comigo, por favor. Tem que até cantar, né, Jaqueline? Eu tenho que até cantar. Divanete, você tá aí escondida? Você tava... Eu falei besteira ou é assim que funciona, Divanete? É assim mesmo. É assim mesmo? Isso. Me tira uma dúvida, você faz os ciclos? Eu fiz e agora eu tô só via oral. Ah, então você tá só via oral. Sou. Aqueles efeitos colaterais é verdadeiro. Verdadeiríssimo. Eu imagino. Horroroso. Eu imagino. Mas você tá bem agora, né? Tô. Você não chegou a fazer transplante? Então, por enquanto, eu tô nessa fase dessa medicação, que a outra fez efeito, essa segunda fase que eu tô, ela tá fazendo efeito, né? Se por acaso eu perder a resposta dessa segunda fase, aí eu passo pra terceira. Aí se eu perder a resposta da terceira, aí eu passo pra a fila do transplante. Entendi. Entendeu? Eles estão segurando você na medicação para ver se você cura, Isso. né? É. Mas aí eu fiz um exame que vai para os Estados Unidos, que custa muito dinheiro. E agora o resultado chegou, estava em 72, agora baixou para 18. Então, na verdade, está bem menos. Menos assim, como de resposta? De resposta hematológica, porque estava 72, então estava muito alta, as células estavam muito agitadas, né, vamos dizer. E agora ela foi para 18, praticamente está zerado. Então você está numa resposta boa do tratamento. Isso, tô. Que bom, que bom. Fico feliz. Verdade, mas vai dar certo, né? Sem dúvida. Eu quero ir lá no baile de formatura seu. Ai, com certeza, eu vou ficar feliz. E eu só quero ver se vocês vão fazer formatura, que eu quero bem estar lá. Eu só quero ver, eu vou puxar a orelha da Bia. Não está em aula hoje. Eu tô achando meio complicado, viu? Tô achando meio complicado essa formatura. Não vai ser complicada, não. Quero ver Sabrina também na formatura. Todo mundo da sala na formatura. Só quero ver. Falta pouco agora para vocês. Falta muito pouco, verdade. Eu ia desistir no primeiro ano, né? Que foi no primeiro ano que eu descobri a doença, mas aí... Aí, a filha. Tô aqui, seja tudo que Deus ainda quiser. com risco de ser seu funcionário. Ai, meu Deus do céu, professor. Já pensou? Você sendo minha supervisora? Ai, gente. Tô ferrado. É demais também, né? Tô ferrado. Você vai me chamar na sala e falar assim, ó, agora eu vou te devolver todas as provas que você me deu. Todos os né? Vou te colocar no setor que você menos gosta, de pirraça. Jesus. Ai, que medo. Tá bom. Pessoal, perguntas? Querem tirar dúvidas? Tá todo mundo quietinho. Até o Guilherme, que gosta de falar, tá quieto. Eu acho que o pessoal ficou meio... Tô só ouvindo, professor. É sexta-feira, né, Guilherme? Tá todo mundo cansado, né? Sexta-feira tá complicado. Tá duro, né? Ó, se ninguém tiver nada para perguntar, a aula terminou. O conteúdo eu vou já passar para PDF e já vou publicar lá para vocês. E semana que vem, tanto na quarta como na sexta, eu vou ficar online. Se vocês tiverem dúvida de algum assunto, a gente vai debatendo. Vou providenciar o questionário para a aula prática que vai acontecer daqui 2 semanas. Quem não puder ir, não vai ter nenhum prejuízo, tá? E aí, na próxima semana é avaliação. Não entendi. Cenário, professor, pelo amor de Deus. Não entendi.
Ainda vai ter questionário ainda? Não, eu já dei todos que podia. Qual? Já Porque dei- a resenha de ontem só foi a resenha que você pediu? Eu Foi. fiz o seguinte. E Só a agora vai ter um resenha. questionário antes da prova? Não, eu já dei tantos questionários, não vou dar Chega, mais né? não. Não vou dar mais não. Vou deixar vocês descansar agora. Amém. Eu vi o amém lindo. Eu ouvi um Obrigada. amém, igreja? Amém. 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 Isso aí. Amém, professor.